vou falar na Caláquia agora, que é o termo mais correto para se denominar o local, que era muito restrito e específico, onde habitavam os povos calaicos. E esse local, está lá, geograficamente falando, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com aquela Galécia ou Galiza que hoje se fala. Inclusive até mesmo o reino da Galéquia, da Reconquista, que esse então era muito afastado, mas mesmo muito afastado do que aquilo que era originalmente a região dos Calaicos. E a região dos Calaicos é muito fácil de identificá-la, porque os autores clássicos assim o fizeram, não fui eu. Estamos a falar do Estrabão, estamos a falar do Plínio, do Mela. Eles localizavam os Calaicos precisamente na Foz do Douro. Não especificamente no Porto, a norte do Douro, mas provavelmente a sul desse rio, que hoje é a localidade de Vila Nova de Gaia. Gaia, ou Calé, assim se pode dizer, chama-se Calé, ou Porto Calé, ou Castro Antigo, porque de facto é, segundo parece, anterior ao Castro Novo que deu lugar ao Porto, ou Portugal e Castro Novo. Porque um é considerado o Romanorum, esse tal antigo Vila Nova de Gaia, e o Porto, hoje Porto, considerado a cidade do Porto a norte do Douro, era o Sueborum. Ou seja, estamos a falar de uma distância de 400 anos, praticamente. E, portanto, o Plínio, que é o autor que eu gostava aqui de destacar, se puderem até pôr aí um mapinha que eu enviei, considerava os Calaicis, eu vou falar a romano antigo, ou a latim antigo, o CI era Ki, portanto, como os gregos. Portanto, os Calaicis estariam aqui nesta zona, não sei se dá para ampliar o mapa, mais ou menos nesta zona aqui, na embocadura do rio Tâmega, que vem por aqui abaixo, ao Douro. Portanto, poderiam andar um bocadinho mais para lá, mas o Plínio é muito concreto naquilo que diz. Ou seja, ele, ao situar os Brácaros, considera esse povo dos Brácari super Caléquia. Ou seja, no termo romano, super qualquer coisa, quer dizer, acima de, ou seja, a norte de. Ou seja, os Brácari não são propriamente os Calaici, são afins, mas os Calaicis são as pessoas que vivem no Douro, junto à foz da embocadura do Tâmega, no Douro. E que mais tarde, mais à frente, vamos ver que vai ser o bispado lá do Porto, de Portugal, vai ser essa região que era dos Calaicis, exceto Vila Nova de Gaia, que foi sempre, apesar de provavelmente ser a mesma cidade, ou o mesmo castro, ou a mesma população, esteve sempre separada por um rio. E esse rio separa duas províncias, que os romanos vão considerar no futuro, que é a Caléquia e a Lusitânia. Portanto, isso é político. Mas os povos, antes de ser políticos, eram povos que viviam ali à frente uns dos outros e casavam uns com os outros, comiam juntos, bebiam e guerreavam, portanto era a mesma coisa. Não havia ali qualquer tipo de diferença. E, portanto, não sei se isso responde aos primórdios da Caléquia. Depois, obviamente, que com a romanização vão ser criados conventi, na altura do imperador Tibério, Cláudio. Vão ser, aliás, o Plínio já refere na nomeação dos povos os conventos. Tanto o Lucense como o Bracarense é referido já, portanto, já existiam. Isto no século I depois de Cristo. Mas não existia Caléquia. A região administrativa da Caléquia não existe ainda. No tempo do Plínio, no tempo do Tibério, no tempo do Otávio Augusto, o primeiro imperador, não existe Caléquia como região administrativa. Existe a Tarraconense e existe a Lusitânia e a Bética. Portanto, Lusitânia por aqui fora, apanha aqui os Vetonas, os Lusitânios, até ao Douro. A Bética. E este território todo por aqui fora era a Tarraconense, onde se inserem os povos, genericamente, depois mais tarde, chamados os Galaicos.
Mas é importante dizer também que o próprio Pilínio, ao nomear os povos, considerou que o Lucense, o convento dos Lucense, era essencialmente, isto é importante para os próprios galegos de hoje, considerar isso com grande amistade, orgulho, se quisermos, eram os célticos. Eram os povos explicitamente denominados os povos célticos. Eram os que ocupavam praticamente toda a costa atlântica e do Cantábrico do convento dos Lucense, e eram considerados os célticos, os Neris, os que estão no rio Tambre, os Super Tamarices e os Presta Tamarices, ou seja, Super só estão a norte, os Prestas só estão a sul, os próprios Ártabros. Exatamente, este mapa é mais consistente. Ou seja, neste convento daqui, que vai até ao rio Minho, até à Ria de Vigo, mais ou menos, no lado Atlântico, temos aqui o Cabo Finisterre, chamado Cabo Nério ou Cabo Céltico, era efetivamente onde eram considerados os povos genuinamente célticos da Península Ibérica e, obviamente, de todo este litoral, não é?